Fala galera da primeira série, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, trazendo para vocês o assunto ácidos nucleicos. Dentro dos objetivos da aula, reconhecer os ácidos nucleicos como compostos orgânicos responsáveis por armazenar, codificar e transmitir as informações genéticas. A informação genética é tudo, é hereditariedade, é passar nossos genes de pais para filhos, de filhos para pais para netos e tudo mais. Diferenciar os ácidos nucleicos em DNA, RNA, no que diz respeito às bases nitrogenadas que os compõem. E também compreender as correlações entre as bases nitrogenadas de cada ácido nucleico. Beleza, gente? Eu sei que você sabe. Hoje em dia fala-se muito nas variantes do coronavírus, é algo importantíssimo aí que está ligado ao nosso dia a dia, né? Mas você sabe o que é isso? Você sabe o que é uma variante, né, de um vírus? Muito bem, as variações que o vírus da Covid-19 sofre, assim como outros vírus também, nada mais são do que alterações no seu material genético e aquilo que damos o nome de mutação. Então, mutação você já ouviu falar. Ela acontece direto dos vírus, causando o que a gente vai chamar de variantes ou variações, né? E nós temos, assim, a principal variação atual aí, que está no momento, que é a chamada P1. Trouxe para vocês uma reportagem bem interessante da Viva Bem. Covid-19, o que se sabe sobre a nova variante do coronavírus encontrada em Manaus. Beleza. A variante manauara é que as mudanças ocorrem nos genes, codificam a espícula, a estrutura que fica na superfície do vírus e permita que ele invada as células do nosso corpo. Isso pode deixar o coronavírus ainda mais infeccioso. Então são essas espículas aqui, a principal modificação deles, que permite a adesão às células do nosso corpo, né? Aumenta o potencial de infecção. Beleza? O nome dessa variante aqui, dessa nova variante de Manaus, é a chamada P1. Beleza, gente? Entendendo no geral o que são os ácidos nucleicos, né? Eles podem ser definidos como polímeros compostos por nucleotídeos. Então, a base desse elemento dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Os dois ácidos nucleicos que existem, né, são o ácido desoxirribonucleico, nome complicadinho, que quer dizer DNA, e o ácido ribonucleico, que seria o RNA. Os dois estão presentes, por exemplo, nas células humanas. Beleza, o DNA, RNA ali, são responsáveis por codificar e traduzir informações que determinam a síntese de várias proteínas encontradas nos seres vivos. Então, eles trazem a informação genética, eles têm contido neles a informação genética e transmitem, né, replicam essa informação por processos que a gente vai ver na sequência. O nucleotídeo, então, como a gente falou, é a unidade básica, né, dos ácidos nucleicos. Então, entendendo aqui, ó, uma molécula de DNA, né, um desenho assim bem bacaninha, né, mostrando que esses nucleotídeos são formados por três elementos. Por um grupo fosfato, por um açúcar pentose, que pode ser a ribose, no caso do RNA, e a desoxirribose, no caso do DNA. Beleza? E uma base nitrogenada, compondo também esse nucleotídeo. Beleza. As bases nitrogenadas são 5. Timina, adenina, citosina, guanina e uracila, representado pelas letras iniciais. Beleza. Só que acontece o seguinte, a timina tem apenas no DNA, não aparecendo no RNA, e a uracila tem apenas no RNA e não aparece no DNA. As demais bases, adenina, citosina e guanina, fazem parte dos dois. Beleza, gente? Então vamos a um exercício, vamos ver se vocês entenderam ali. Na tabela a seguir são apresentadas as quantidades e bases nitrogenadas de 4 espécies. Assim, o tipo de ácido nucleico de cada espécie é respectivamente. Então o que você tem aqui na tabela? A espécie 1 não tem uracila, a espécie 2 não tem timina, a espécie 3 não tem uracila e a espécie 4 não tem a timina. Então, respectivamente, quais são elas? DNA, RNA, DNA e DNA. Letra B, DNA, RNA, DNA e RNA. Letra C, RNA, RNA, DNA e DNA. E letra D, DNA, RNA, RNA e DNA. Então, qual é a relação respectiva nesse caso? A gente já volta aí, dá um tempinho para vocês tentarem fazer.
Vamos ver se vocês acertaram. Então, gente, veja, na primeira não tem uracila, portanto, se não tem uracila é um DNA. Então, a primeira com certeza começaria com DNA. A segunda não tem timina, então é um RNA. Qual seria a sequência correta ali? DNA, RNA, DNA na terceira, né, na terceira espécie, e RNA na quarta espécie. Essa seria a sequência correta, beleza? Então, vamos lá, gente. Os ácidos nucleicos e as bases nitrogenadas. Então, o que nós temos aqui? O DNA com a sua formação, né? Adenina, timina, citosina e guanina. E o RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Veja que muda apenas a uracila e a timina de um para outro. Beleza, gente. A gente vai chamar das bases púricas. Agora não tem a ver com relação a ser DNA ou RNA. As bases púricas, dentro da sua composição química, são a adenina e a guanina. E as bases pirimídicas seriam quais? A citosina, a timina e a uracila. Muito bem. Então nós temos aqui uma composição, né, das ligações entre esses, né, nucleotídeos com relação à sua base nitrogenada. Dentro do DNA nós temos a adenina se ligando com timina e a citosina sempre se ligando com guanina. No RNA, a adenina se liga com uracila e a citosina com a guanina. Então, citosina com a guanina é sempre a adenina que vai se ligar, ora com timina, ora com uracila. Então, nós temos aqui o que? Um DNA, tá? TA novamente, CG e GC. Então, ela forma ali, a gente sabe que seria um DNA pelo tipo de correlação que existe. Então, para você lembra lá daquele cantor, o Agnaldo Timóteo, né? A e T, as duas ligações. A se liga com T. E no outro ali, a Gal Costa, né? C se ligando com G, tá? Seriam as iniciais do nome dela também. Beleza, gente? Vamos a mais um exercício. Considere uma célula animal que tem 30% de suas bases nitrogenadas constituídas por citosina. Então, 30% das bases nitrogenadas dela é citosina. Relacionando esse valor com um emparelhamento específico de bases, lembra lá, C com G, T com A, né? Com os pares de bases, assinale a alternativa que apresenta os valores encontrados para as demais bases nitrogenadas. Então, vamos lá, gente. Letra A, 20% de A, 40% de T e mais 10% de G. Letra B, 20% de A, 20% de T e 30% de G. Letra C, 30% de A, 20% de T e 20% de G. Letra D, 30% de A, 10% de T e 30% de G. E letra E, 40% de A, 10% de T e 20% de G. Um pouquinho complicadinho, mas dá uma pensadinha e a gente já volta.
Então vamos lá, gente, isso aqui tem que pensar um pouquinho, vamos lá. Se nós temos 30%, né, de citosina, que é a letra C, obviamente nós temos que ter 30% de G. Portanto, a questão correta seria essa aqui, ó. 30% de G aqui, beleza? Nessa alternativa também seria, né? Mas aqui, 20% de A, 20 de T, 30 de G e 30 de C. Somando vai dar o 100% que a gente precisa, beleza? Entendido? Processo de transcrição, tá, gente? Esse é um processo que acontece lá dentro da célula. Aqui você vai ter o núcleo celular e a molécula de DNA lá dentro, né, trazendo as informações genéticas. Tá? O código genético que vai determinar a formação de proteínas para a formação de características hereditárias e de funcionamento do próprio corpo mesmo. O DNA, ele se abre e produz um trecho de um RNA mensageiro, né? O que é o mensageiro? Ele vai levar a mensagem lá do núcleo para o citoplasma, para que lá no citoplasma aconteça a leitura disso, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma molécula chamada ribossomo, que também é feito de RNA, é o RNA ribossômico. Essa molécula de mensageiro vai passar pelo ribossômico para ser feita a leitura, né, tipo um escaneamento, vamos dizer assim, e no momento disso ele vai atraindo RNAs transportadores, que são essas moléculazinhas aqui, tá? O RNA transportador traz uma molécula junto com ele chamada de aminoácido, e aminoácidos você já ouviu falar em proteínas, né, que elas são feitas pelas sequências de aminoácidos ligadas por ligações peptídicas. Então, o que acontece? Ela vai fazendo a leitura e vai colando aminoácidos que vão se ligando em ligações peptídicas, formando ali, né, na sequência, uma proteína. Beleza? Então, isso aqui a gente chama de processo de transcrição. Beleza. Aqui, ampliando para você o processo, né? Esse RNA mensageiro passando por dentro do ribossomo, o RNA transportador acoplando ali, trazendo o aminoácido e com isso, né, consequentemente, a formação da proteína. Beleza, gente? Nos seres procariotos, o DNA ou o RNA estão presentes no citoplasma. Por quê? Porque lembre lá naquele conceito que eles não têm membrana nuclear, né, não tem a carioteca separando, né, o material genético do restante do citoplasma. Processo de tradução agora, gente. Então, vamos lá. O DNA, uma fita dupla, né? Produzir um trecho de RNA mensageiro e, com isso, a formação das proteínas. Resumindo o processo para você. Colocando aqui e analisando mais de perto, nós temos aqueles palitinhos coloridos ali que vão formando de 3 em 3, vão formando os códons com a informação genética ali. A cada códon, né, vem se acoplando o RNA transportador, naquele códon ali, trazendo especificamente o aminoácido que está determinado pelo código. Então, não é aleatório, é o código que vai determinar qual RNA transportador vai ser trazido. Muito bem, vamos a um outro quiz, gente. A sequência de nucleotídeos ATG, CAC, CT forma um segmento de DNA dupla hélice ao se ligar à fita complementar. Beleza? Qual é essa fita complementar? Qual é a correlação? ATG, CAC, CT. Seria letra A, AUG, CAC, CU. Letra B, TCC, ACG, TA. Letra C, ATG, CAC, CT. Ou letra D, TAC, GTG, GA. Tá? Vamos lá, pensa um pouquinho e a gente já retorna para corrigir isso aí.
Então vamos lá, pessoal. Lembra que a correlação é o seguinte: A se liga com T, adenina com timina, citosina com guanina. Então nós temos A, T, T, A, né? Então aqui se ligaria C, G, T, G, G, A. Portanto, a correta seria a última alternativa. Seria a correlação correspondente ali. Beleza, gente, anota aí. Os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas de nucleotídeos, também formam o DNA e o RNA, são os dois ácidos nucleicos, né? Essenciais para todas as células, pois sintetizam proteínas. Então, toda essa proteína está lá num código genético, né? E são responsáveis também pela transmissão das características hereditárias. Então, tudo aquilo que está escrito no DNA ou no RNA, conforme alguns organismos, eles trazem esse código para quê? Para que seja armazenada e transferida a informação genética, no caso de uma reprodução, ou também sintetizar aquelas proteínas que servem para o funcionamento do próprio corpo. Beleza, o que nós estudamos nessa aula? Os ácidos nucleicos, DNA e RNA. O DNA é composto por uma fita dupla, o RNA por uma fita simples, ok? O DNA está presente no núcleo das células, o RNA pode ser produzido no núcleo e migra para o citoplasma. O DNA é formado pelo açúcar desoxirribose e o RNA pelo açúcar chamado ribose. As bases nitrogenadas que tem no DNA são adenina, citosina, guanina e timina, em destaque a timina, e o RNA, adenina, citosina, guanina e uracila, ou seja, o que muda entre um e outro é que o DNA tem a timina e o RNA tem a uracila, e faz as suas ligações correspondentes com base nisso daí. Beleza, gente? Esse assunto é um complexo, né? Você pode, assim, estudar, buscar esse assunto no teu livro didático, né? Tentar se aprofundar cada vez mais. Por quê? Porque tem várias correlações. Exercícios são importantes, treinar bastante, né? Isso, para você conseguir assimilar bem esse conteúdo. No mais, eu agradeço e até uma próxima. Valeu, gente!